Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo Setor Moveleiro. O objetivo do nosso trabalho é levar até você informações relevantes que vão te auxiliar na tomada de decisões. O nosso convidado de hoje é Marcelo Prado, diretor do IEM. Ele está aqui para conversar com a gente sobre como vai ser esse ano de 2024 para o setor moveleiro. Não sem antes passar também pelo ano de 2023 e os reflexos de 2022. Aproveite, compartilhe esse link com o máximo de pessoas possível e para que a gente possa, então, democratizar esse conteúdo. Siga-nos nas nossas redes sociais e aproveite e inscreva-se aqui também no nosso canal. Seja, então, muito bem-vindo, Marcelo Prado. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome, como o Carlos já falou, Marcelo Prado, eu sou diretor do IEM Inteligência de Mercado. A nossa empresa é especializada no setor têxtil, calçados e móveis e colchões, né? Nós desenvolvemos um painel específico do setor moveleiro, inclusive com monitoramento mensal de mais de 300 lojas para a gente entender como está no lado das indústrias a produção, do lado do varejo o consumo, para que a gente possa criar cenários que ajudem os nossos clientes, empresários do setor, sejam eles industriais ou varejistas, como atuar, como desenvolver, identificar oportunidades e ver seu posicionamento nesse mercado e construir estratégias mais assertivas. Então, esse é o papel do IEM, né? Assessorar as empresas a construírem caminhos de crescimento diante de um mercado que é desafiador, como é o Brasil, como é o mercado brasileiro, principalmente depois de tantas turbulências que nós passamos por conta desse processo da pandemia. Marcelo, você é diretor do IEM, mas fala um pouco para a gente sobre a sua trajetória profissional, acadêmica. Legal. Bom, eu sou economista, aí comecei primeiro na área de consultoria, na Pricewaterhouse Consultores de Empresas, era a maior consultoria do mundo. Lá tive a oportunidade de desenvolver uma série de cursos de especialização, formação, dedicada às áreas que hoje eu atuo. Dali acabei indo trabalhar numa pequena empresa que estava iniciando no mercado, que era do meu pai, ele fundou e me convidou para ajudá-lo nesse início de trajetória. E de lá fiquei, são 36 anos lá no IEM. E nesse processo nós fomos nos reinventando, porque 36 anos é muito tempo, o Brasil mudou muito nesse período. E aí eu tive que fazer vários cursos, tanto na linha de produtos, quanto na linha de estratégias de comercialização, formas de desenvolver o crescimento, na parte de inteligência de mercado, que é uma coisa que surgiu ao longo desse caminho e que hoje, na verdade, ela é irmã gêmea da inteligência artificial. A inteligência de mercado é um conceito, né? A palavra inteligência às vezes até me incomoda um pouco, mas nada mais é, traduzindo ela, com dados comparativos, né? O poder de você utilizar muitos dados, fazer comparações e dali construir indicadores de desempenho, de performance, de gestão, né? E a inteligência artificial faz exatamente a mesma coisa, só que de uma forma automatizada, em cima de uma base de dados imensa que a gente se convencionou chamar de Big Data. Então, isso nasceu de um lado, com a automação, que permite colher dados em tempo real nos vários processos, então todo o processo de inclusão digital que nós estamos vivenciando aí há 10, 15, 20 anos, e a formação com essa automação, dessa coleta de dados, desses Big Datas, e aí se constrói em cima desses Big Datas análises de informação que convencionou chamar de inteligência, que é a comparação desses dados, construindo indicadores, algoritmos que ajudem as pessoas a tomarem decisão, no nosso caso, executivos das empresas, proprietários das empresas e até entidades e associações, na formação de políticas públicas, no caso deles, e para as empresas no plano estratégico, no plano de ação, no monitoramento do seu desempenho e tudo mais. Então, nesse mercado, inteligência artificial são irmãos gêmeos
que nasce em cima desse Big Data. E nós tivemos que nos adequar a isso. Para isso, hoje nós entrevistamos 20 mil empresas de forma analógica, alimentamos um banco de dados e, a partir desse banco de dados, nós fomos automatizando o tratamento dessas informações e hoje nós estamos já, em 2024, estamos lançando a primeira plataforma de inteligência de mercado que será dedicada aos setores de moda e decoração, um grande destaque para móveis e colchões, né, que é um setor que nós temos muita informação, aliás, é o maior banco de dados do Brasil sobre esse setor e monitorando desde a indústria até o consumidor final. Então, esse é o nosso mote, nosso propósito e nossa transformação. Saímos do analógico, viemos parar no digital, com todas as dores que isso nos trouxe, porque não é simples, não é fácil você fazer digital, mas também não tem como fugir dela, né? Basicamente, esse é o desafio que nós estamos enfrentando. E o nosso objetivo nesse programa de hoje é desvendar os caminhos e os rumos do setor neste ano de 2024. E para a gente falar em 2024, por mais que pareça repetitivo, não tem como também deixar de falar em 2023 e 2022 também, não é isso? Exato. Faz uma explicação para nós aí do cenário. O cenário de hoje ele é reflexo de tudo que nós passamos nos últimos anos recentes, né, que foram super impactantes, né? Primeiro tivemos uma pandemia em 2020, naquela primeira onda que assustou, parou tudo, depois reativou, criou uma demanda reprimida ou impulsionada pelo home office, aquela coisa toda, gerou uma onda de consumo muito forte para bens duráveis relacionados à casa, aí incluído móveis, colchões, mas também o D, eletroeletrônicos, materiais de construção, todos eles surfaram muito bem essa onda. Em 2022, isso foi se esgotando, principalmente porque gerou inflação, uma inflação muito alta, passando dos 2 dígitos, o que obrigou o governo, na verdade não o governo, mas o Banco Central, a tomar medidas bastante restritivas em termos financeiros, né, que é a elevação de juros altos, que acabou impactando o consumo. No segundo semestre de 2022, nós vimos o consumo desacelerar, desaquecer de uma maneira forte, importante, foi um desaquecimento bastante significativo. Aí começa 2023 com expectativa de que aquilo foi bom, desacelerou, agora vamos voltando ao normal. Só que não aconteceu. No 2023 ainda foi um ano difícil, com a inflação ainda resiliente. E no meio, logo no início, no começo do primeiro trimestre, nós tivemos o caso Americanas. Aquilo impactou demais o varejo brasileiro, né? Principalmente as grandes redes que usam crédito para financiar seus clientes. Porque no Brasil, em especial bens de consumo, a gente financia isso em 10 vezes. Isso não acontece nos Estados Unidos, não acontece na Europeia e tudo mais. Isso é uma característica, uma cultura brasileira. A gente financia o consumo e financia com recursos do próprio varejo ou, que ele não tem caixa para tudo isso, de parceiros financeiros dessas empresas. No caso americano, esse crédito desapareceu. E muitas dessas redes de varejo estavam, naquele momento, né, no início desse ano, muito vulneráveis. Elas passaram a pandemia, sofreram, tiveram impactos nos seus caixas, tiveram que fechar lojas, estavam no processo de reabertura de lojas, né, e tudo isso pressionando o caixa. Aí vem esse caso americano, tira o crédito das empresas. Resumindo, com dificuldade de acesso a crédito, mais difícil financiar o consumidor. Você tem um consumo que desaquece e um varejista, uma grande rede de varejo, com dificuldade de financiar esse consumo e recuperar esse consumo. O resultado foi que nós ficamos realmente bastante impactados na demanda ao longo desse ano, e aí nós vamos registrar números que não são positivos. As perspectivas para 2023 são de queda de 0,5% na produção, não é uma queda tão grande, mas é uma queda, né? E um valor, em termos de receita, de 1,2% nominal. Então, se você, poxa, tivemos uma pequena inflação no ano, mas ela é menor que o IPCA. Se você tirar o IPCA, vai ter até um crescimento, faturamento negativo.
né? No varejo, a queda foi de 5%. Por isso que a nossa indústria sofreu, porque o varejo acabou tendo dificuldade. As grandes redes do varejo de imóveis hoje, se você olha para elas, você vai ver que algumas delas estão com dificuldades bastante significativas, bastante grandes, para manter seus negócios. Algumas tiveram quedas muito fortes, né? Não cabe aqui citar nomes, mas todos nós conhecemos os grandes players do mercado e sabe que a performance deles não foi bem, inclusive algumas em vias de entrar em recuperação judicial. Tem um impacto isso, né? E acabou gerando um resultado para o varejo em termos de menos 5% de queda em 2023, essa é a perspectiva de fechamento do ano, né? E em termos de valor, 0-0 praticamente. Então, menos 5 em volumes vendidos e 0-0 em termos de receita nominal, sem descontar a inflação. Bom, e aí? E para o ano que vem? Como é que o que nós podemos esperar do ano que vem? Na nossa visão, e pelos modelos econométricos que a gente tem aplicado, nos mostram que, em função de todas as variáveis futuras, aí, seja de PIB, de consumo, de endividamento das famílias, que estava alto, vem se recuperando, em termos de a inflação, que se acomodou, a massa salarial, todas essas contas, quando você coloca isso dentro de um plano e um modelo e você projeta para frente, nos sugere um crescimento, mas um crescimento pequeno. Um crescimento no varejo da ordem de 2%, na produção quase igual, 1,8%, muito parecido, né? Em termos de valores, 6% para o varejo, 6,1% para ser preciso, e 5,7% na indústria, em termos de faturamento. Então, é um crescimento pequeno, mas é positivo, é uma volta à normalização, quer dizer, não está no radar aí problemas de abastecimento de matérias-primas, ainda que a gente ainda continue tendo problemas, conflitos no exterior, alguma ameaça no petróleo e tal, mas assim, não termos gerais, sem grandes impactos, grandes choques previstos para 2024, sempre pode acontecer, mas não está previsto nada de impactante que vai mexer nos preços ou no consumo, ou no poder de compra dos nossos consumidores, mas um crescimento pequeno. Então, em termos de suprimento, cadeia produtiva, cadeia de consumo, rede de distribuição, parece que as coisas vão se normalizando. A questão do crédito está voltando, está sendo recuperada, o varejo está voltando a financiar seus consumidores, são baixas, tudo isso dele a funcionar. Mas vai entregar um crescimento pequeno. Não tem, assim, também um fator que vai acelerar esse consumo, que vai potencializar esse consumo. Essa que é a realidade. Então, o cenário atual é voltar à normalização, sem grandes choques para 2024, no radar por enquanto, né? E um crescimento relativamente normal, mas pequeno para o ano que vem, o que traz para as empresas um grande desafio. Se o mercado vai crescer na faixa de 2% em volumes, se a minha empresa precisa e quer crescer mais que isso, todo esse desafio vem para o empresário. Caberá a ele criar estratégias de crescimento que permitam a sua empresa performar muito melhor que o mercado, acima do mercado. Vai depender dele, executivo, dele, empresário, o plano de crescimento, um plano de ação que gere crescimento acima das taxas do mercado, que serão bem mais modestas em 2024. E aí ele vai precisar muito da informação para tomar decisões certas e corretas. E as oportunidades do mercado estão aí. Então, você diria que o cenário econômico não é favorável. No entanto, ele não pode ser o único responsável pelo destino e pela estratégia, pelas escolhas que uma empresa tem, correto? Então, me diga o seguinte, a teu ver, o que a indústria moveleira e o setor moveleiro como um todo pode fazer, então, para driblar esse cenário político e econômico sobre o qual nós não temos controle nenhum? O que depende de nós, além de utilizar as informações que o IEM disponibiliza e oferece para o mercado no dia a dia, na gestão do negócio? Qual que é a tua opinião a respeito disso? Para mim, a resposta está na
no planejamento estratégico e no plano de ação que você vai montar. Para isso, a inteligência de mercado ela é fundamental. Por que eu estou dizendo isso? Ora, independente se o Brasil vai crescer 2, 3 ou 4%, e a previsão é de 2%, o importante é que o Brasil é um mercado enorme. O líder de mercado no Brasil não tem poder para impedir o crescimento de seus concorrentes. É diferente quando você fala mercado de refrigerantes ou de motos de pequeno porte, ou mesmo na indústria automobilística, ou na indústria de chocolates, etc. Então você tem no mercado de carne, você tem mercados oligopolizados no Brasil muito claros, em que existe um líder que é dominante ou 2 líderes que competem, 3 líderes que competem de uma maneira muito acirrada por 70% do mercado. No caso de imóveis, isso não existe. O mercado é muito aberto, entrada de novos players, ao crescimento de players pequenos frente a grandes, né, que disputam os mesmos mercados, os mesmos consumidores. Então, se isso é assim, nós temos um mercado grande e aberto à competição, competitivo também, mas muito aberto a entrar em desenvolvimento de novas empresas, não há nada que impeça uma empresa de ela crescer mais que o mercado. Ela só precisa entender, putz, o mercado é grande, só que ele é heterogêneo. Tem regiões no Brasil que esse ano elas não vão crescer. Cidades no país que o consumo será negativo nesse ano. Vai diminuir e não crescer. Existe regiões que o crescimento vai ser muito maior do que a média do país. O que eu quero dizer com isso? Ora, se é 2% da média geral do Brasil, tem regiões que vão crescer 5, 8, e tem outras que vão cair 3, 2, 5. E aí, se eu colocar meus produtos, concentrar meus esforços nas regiões que vão performar mal, o resultado que eu vou colher vai ser muito pior que a média do mercado. Se eu concentrar meus esforços nos municípios, nas regiões que vão performar bem no Brasil, principalmente as que estão associadas ao agronegócio, por exemplo, as possibilidades de eu crescer mais que o mercado são muito maiores. Então, na hora que você começa a olhar para esses caminhos do crescimento, você vai olhar as regiões que podem melhor performar, públicos que vão consumir e não precisam tanto de crédito, eu não estou muito preocupado com juros, são capazes de pagar à vista, são perfis específicos. Se eu conseguir acessar esses públicos, canais de venda que estão performando muito melhor que outros, né? E aí eu posso ter um desempenho equivalente a esses canais e não a média do Brasil se eu concentrar meus esforços nesses canais, né? Então mix de produtos que vai vender mais, uns vão vender bem, outros vão vender mal, uns vão crescer mais que os outros. E como o mercado vai entregar para nós uma taxa de crescimento baixa, né, em torno de 2%, as empresas não precisam ficar condenadas a esses 2%. Elas precisam, com informação, segmentar as regiões de consumo, os canais de venda, as linhas de produto que podem estar crescendo mais, porque essa é a realidade. Então, você tem hoje no Brasil municípios, principalmente cidades do interior, grandes cidades do interior, por exemplo, que muito mais afetadas pelo agronegócio, inclusive, que estão performando muito melhor que a média Brasil. Enquanto capitais, às vezes, como cidade de São Paulo, como Rio de Janeiro, estão tendo resultados negativos de performance no consumo e poderão ter um resultado muito fraco ano que vem. Então, se você concentrar seus esforços nas cidades, de venda, de oferta de produto, expansão de redes, se você é um proprietário de lojas, nessas regiões que performam melhor, eu fizer também em termos de canais de venda, nas categorias de produto, nós temos mais de 400 categorias de produto monitoradas no setor moveleiro. E essas categorias têm performances muito diferentes entre si, né? Tem umas que estão crescendo bem, vão crescer muito mais do que 2%, outras vão cair, vão ser negativas. Então, se eu concentrar meu mix nesses produtos, minhas lojas ou meus clientes, meu esforço de comunicação, meu trabalho de prospecção nesses municípios que estão crescendo mais, nos canais que estão performando melhor, que alcançam ou atingem os consumidores que vão consumir mais que os outros, por exemplo, a classe A e B, por exemplo, né? E B no Brasil não é a pessoa,
de alto poder de compra. B no Brasil é uma renda média, até meio média abaixo se você comparar com países mais desenvolvidos. E esse grupo, junto com A, eles representam metade do consumo brasileiro de imóveis. E eles estão tendo uma performance melhor, estão menos vulneráveis a esse efeito crédito, a esse efeito menos prestações ou juros mais altos nas prestações. Eles conseguem comprar mais prazos mais curtos, às vezes à vista. Então, são públicos que vão consumir mais, vão ganhar participação relativa. Então, como gestor de marca, como gestor de produtos e tudo dentro desse segmento, eu tenho que escolher as regiões que vão melhor performar, eu tenho que escolher canais que melhor vão performar, vou escolher públicos que vão melhor performar, e isso significa pistas de preço, faixas de preço diferenciar meus produtos. Às vezes eu tenho que diferenciar meus produtos. Então, construindo uma estratégia em cima de informação que me permite identificar a melhor fatia do Brasil e ela ser a fatia a qual vou me dedicar meu tempo, meus recursos, meus esforços, sem dúvida nenhuma eu posso ter um resultado muito melhor do que a média Brasil. E esse é o caminho para quem está trabalhando no mercado como o nosso, que não impede o crescimento de qualquer concorrente, qualquer player no mercado. Nós temos que separar as políticas públicas em dois grandes grupos. Aquilo que o governo tem que fazer de maneira geral, que pode ser traduzido, é um conjunto de ações que tem dois objetivos claros que a gente tem que monitorar. Se eles estiverem sendo alcançados, não importa a questão ideológica, a forma ou meio, isso está gerando resultado. É dívida declinante de um lado, inflação baixa do outro. Então, são duas variáveis que a gente está de olho. A inflação está baixa? Agora está ficando baixa depois de toda essa política restritiva que nós tínhamos. A dívida está declinante? Não está. O governo está gastando mais do que arrecada, não está correndo atrás de impostos para todo lado para tentar cobrir esse rombo, mas na verdade isso não é favorável ao investimento, porque ele tem políticas que espantam o investimento, espantam o investidor. Isso faz com que menos riqueza seja produzida, menos impostos sejam recolhidos, aí ele quer aumentar a taxa de imposto, aí cria um ciclo vicioso, em que menos investimento ainda virá por conta do aumento de impostos, e ao mesmo tempo ele vai, do outro lado, tomar recurso no mercado, porque ele não fecha as contas, pagando juros melhores para quem quer investir. Então, em vez de investir em risco, o cara investe no governo endividado, no tesouro. Então, a política atual está construindo esse cenário de endividamento, ainda que o Banco Central tenha feito um trabalho para trazer a inflação à normalidade. Então, está faltando um pezinho aqui, que é um cenário de dívida declinante. Para isso, o governo tem que fazer equilíbrio fiscal, tem que estimular a produção, o consumo, etc., sem se endividar, para que ele possa arrecadar mais e reduzir seus custos, ou cobrir seus custos e parar de tomar dinheiro no mercado, o que vai, inclusive, liberar crédito para mais investimento ainda, criando um círculo virtuoso. Ponto. Isso não está acontecendo. Só a parte da inflação que está indo bem, a parte da dívida não é declinante. Nós não temos muito o que esperar do governo, porque ele tem essa política de endividamento. Ainda assim, para reagir a essa gestão atrapalhada que o governo coloca, vamos pôr dessa forma, ele geralmente cria, e é o que está fazendo, programas com recursos públicos, ou seja, ele vai piorar ainda mais a situação de dívida dele, para estimular o consumo e ficar popular. Então, nós estamos voltando com Minha Casa Minha Vida, o PAC, né, turbinando programas assistencialistas, né, e, como já viu esse filme antes, tudo com recursos públicos, e vai fazer, provavelmente, algum esforço no sentido de Minha Casa Melhor. Era um programa que ele tinha lá nos anos 2010, 2012, né? Que até, inclusive, naquele momento, ele reduziu impostos. Não sei se vocês se lembram, mas o IPI foi reduzido naquela época para favorecer o consumo de móveis e
linha branca, alguns artigos eletrônicos. Então, dentro daquele conceito do Minha Casa Melhor. Nada disso fecha as contas, mas pode gerar um estímulo artificial de consumo. Eu não sou favorável a esse tipo de política, porque ela não funciona, não se sustenta, nem no curto prazo. Né? Vamos dizer, no médio prazo ela não se sustenta, porque gasta mais do que arrecada e o estímulo que ele gera é pequeno. E o efeito contrário que virá depois, ele é muito danoso, como assistimos em 2015 e 2016, que causou a perda de 16% da produção de imóveis no país. Então, não é um bom caminho, mas é o caminho, é a cultura, é a visão da gestão pública que nós temos hoje. Tudo que nós precisamos, independente de ideologia, 2 fatores: dívida declinante, que exige do governo equilíbrio fiscal, inflação baixa. Se dessas 2 coisas, se o governo não se meter em mais nada, o mercado vai sozinho, porque tem um potencial enorme, porque tem uma demanda reprimida enorme, porque tem dimensões continentais, porque tem muitos segmentos performando independente do governo, como o agronegócio, né? A própria área de serviços. Então, temos muitas áreas para poder estimular o consumo. É só o governo cuidar das contas públicas, das contas próprias, não causar danos ao mercado e tomar todo o crédito que está disponível para financiar esses prejuízos que ele gera, esses débitos que ele gera, e trabalhar para que a inflação se permaneça baixa, para que os consumidores possam ter poder de compra para consumir e até para os varejistas poderem financiar esse consumo a um custo acessível para esses consumidores. É isso que nós precisamos. Pena que esse segundo, um dos pontos não está sendo atendido, que é dívida declinante. Mas o bom é que nos cenários de dificuldades existem as oportunidades. É claro que elas não existem para todos. E se fossem para todos, não seria oportunidade, né? Seria vento favorável. Exatamente. Na verdade, o mar está calmo, né? Quer dizer, o que a gente espera para o ano que vem, 2%, é calmaria, né? E calmaria não faz o barco andar, né? Então, nós vamos ter que remar bastante para ir além do mercado. Pelo menos não está no radar correntes desfavoráveis, que vão empurrar para trás, como, por exemplo, uma pandemia, como, por exemplo, um efeito de guerra ou de descontrole do petróleo que afeta a inflação global, etc. Essas coisas não estarem no radar já é positivo. A Maria, pelo menos, você rema e você anda. Né? Ficar esperando não vai te empurrar, mas dá para trabalhar. Né? Ainda mais se você tiver informação e eleger os melhores mercados, os melhores canais de venda, focar nos melhores produtos, direcionar para os melhores públicos. Não os melhores, mas aqueles que estão performando melhor diante do cenário atual. Essa que é a estratégia básica da inteligência de mercado. Né? Esse é o feito que é inteligência de mercado. Como é que você fica sabendo? Como é que você sabe quais municípios estão crescendo mais? Big Data. Né? Então, hoje você tem ainda é um processo de inclusão digital parcial, mas nesse processo de inclusão digital, você já tem muitas etapas de vários processos na produção, no comércio, na logística, nos serviços que já estão digitalizados. E essas informações passaram por uma empresa de pagadora de cartão de crédito, que passaram pelas instituições governamentais como RAIS, CAGED, Social, aquelas coisas, tudo isso é digitalizado hoje. Então, o emprego, a gente sabe todo mês quantos empregos foram registrados novos e quantos caíram. Antes era uma coisa que levava meses, às vezes anos para se apurar. Hoje é tudo online, assim como o comércio eletrônico. O comércio eletrônico hoje é mensal. Né? Você sabe quanto vendeu no comércio eletrônico mensalmente por MCM. Você sabe quanto importou e exportou mensalmente de forma eletrônica, digital, em 5 dias depois que fechou o mês, você sabe quanto movimentou. Então, tem muitas informações hoje, muitos processos que foram digitalizados e alimentam uma base de dados
tão grande que você consegue, a partir delas, construir algoritmos que geram informações segmentadas, separadas, que você pode medir desempenhos tão específicos como esse que nós estamos citando, né? No Vitrine Setor Moveleiro de hoje, nós recebemos Marcelo Prado, diretor do IEM, que apresentou para nós aí uma leitura de cenário passado e expectativas, então, para o ano de 2024. Nós estamos partindo agora para o final, então, do nosso programa, Marcelo, e eu queria deixar espaço, então, para você fazer as suas considerações finais. Ok. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer por ter participado, estar com você aqui, Carlos, é sempre um prazer. E, de qualquer forma, colocar para nossos ouvintes, ou quem estiver assistindo a esse programa, que a gente tem para 2024, se não o melhor cenário do mundo em termos de crescimento, mas temos um cenário de normalidade que cria espaço para nós construirmos as melhores estratégias, obviamente baseadas em informação, em inteligência, em KPIs estruturados, para desenvolvimento das nossas empresas, independente do mercado, independente do desempenho macroeconômico do país. Então, isso já é bastante positivo em relação a tudo que nós vivemos nos últimos 3 anos, sempre lutando com cenários muito fora da realidade, né? Como foram os cenários da pandemia e pós-pandemia e de inflação alta, todos esses senões não estarão presentes no ano que vem, será um cenário de normalidade. Detalhe que não vai empurrar ninguém para o crescimento. O crescimento vai depender de cada um de nós, dos esforços e das estratégias que nós criarmos. Mas já é para mim, já é um bom sinal. Poder depender só de nós já é um bom sinal. Eu que quero agradecer a sua presença e agradecer a audiência, você que nos assiste. Aproveito para pedir para você que compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas do seu relacionamento, para que a gente possa democratizar a informação. E muito obrigado, então, Marcelo, e que 2024 seja um ano pródigo para todos nós, para você, para a plataforma Setor Moveleiro e para o próprio setor. Para todos nós. Obrigado, Carlos. Um abraço. Feliz 2024 para todo mundo.